Sim, bem, né? Ficou, fica em duas partes. Então, era essa imagem que dava de Deus, tá? E sabe o que passou quando Deus habla sobre a bebida? Vamos falar da bebida porque eu quero falar da parte que toca, que lemos no dilúvio com Noé. Uma das primeiras coisas que parece que fizeram naquela época foi o vinho, né? E isso que o vinho é suave. Não. Menina, me sai tanto flema que não sei de onde sai tanta flema, menina. Mas graças a Deus que não estava salindo. Foi desde que eu fiz a medicina extra natural e tem que sair mesmo, né? Porque os outros sabem que tem que poder para fora, né? E a gente sai, ainda tá um pouco fresco, aí tem que fazer um sol, calienta, mas estamos ainda nesse trânsito, né? Para entrar o verano. Então, se perdona aí por às vezes eu ter que parar, né? Para poder coisa, porque na realidade estamos assim. E isso é ao vivo e em cores, tá? Como vês, tá? E me gustam as coisas assim, não? Sempre gostei das coisas ao vivo, porque é interessante, né? E vou comer de novo outra jujubinha. Qual era vós outro? A jujuba, que eu não gostava muito da jujuba dali, mas a jujuba daqui tá muito rica. Viu? Essa garganta. Halles eu não vejo. Apesar de que custava, Halles eu não vejo por aqui, Halles. Tu põe aí, a chupa é forte. O bichinho do rum não queira, sai correndo. Então, assim, como estamos em um dilúvio, a história de Noé, o que passou com Noé? Já lemos sobre isso, que Noé se emborrachou quando barrou lá a arca, ele não olvidou de levar algumas coisas, né? E ele chega, claro, na terra, não imagine, né? O que poderia esse momento ter sentido Noé. Então, se emborrachou e sacou a roupa. Assim mesmo de claro está aí, tá? Deus não engana, tá? Sacou a roupa e os irmãos tiveram que fazer assim para cobri-lo, tá? Ele reclama aos irmãos, tá? Então, eu creio que é por isso que Deus resolve dizer, mira, não. Ele resolve dizer assim que não, essas coisas não, porque nem todo mundo pode, tá? Tomar. Aquela pessoa que não pode tomar, que sabe que se transforma, melhor, né? Nem tomar. Porque tem pessoas que realmente se transformam, né? E outras que não. Eu tive um novo que ele bebia, tá? Um dos meus primeiros novos que bebia, menino, não se notava, tá? Que bebia, é enfermeiro. E, e te digo, via a ambulância e eu via beber com o irmão e eu dizia, tu não se nota que bebe? A gente é assim, mas é muito pouca gente, tá? A maioria da gente se nota. Eu mesmo se tomo umas 3 canitas, oi, as 3 canitas, até 3 eu posso falar. Daqui para lá, aqui em Europa dizem que é assim, né? Solo já tem que ter uma 3, não? No Brasil a gente diz assim, 3. Então, se eu tomo umas 3, tomava umas 3 canhas, já senti um pouco a língua pesar. Então, se é feio, tá? Então, se não, já tem que ter muito calor, tá? Que a verdade é que eu nunca gostei, nunca fui assim de beber, tá? Aqui na Espanha eu passei com a comida, tomar um vinhozinho e aqui, tá? Lá a gente sale muito e tudo, vinhos muito bons, né? Antioxidante, por sinal, que lá a gente vive até 80 anos aí, ó, com te passa, o frio e tudo, né? Então, a história de Noé, e seguramente vem mais para frente falando de assim, né? Dessas situações. Aí Deus resolve dizer não, porque imagina, chegou a sacar a roupa, prato, tá? Então, falando do pecado. E o que me gusta da Igreja Católica é a linha essa que eu estou pondo na linha de Pedro, né? Eu creio que a outra é também Luiz Batista,
tá? E, te digo, não é tão liberal como a católica de livre-albedrio. E a linha que eu estou criando aqui em Espanha será na linha de Pedro, né? A pessoa, depois que estou sabendo tudo, já saberá vós outros, tá? Deus dando a direção, porque isso que está passando agora já era para ser desde jovem, tá? Que se morra, pero, claro, a vida, tanta coisa que ser, né? Mas eu buscava ajudar, eu buscava Deus, li toda a Bíblia. O que me passou aqui em Santiago de Compostela, hein, minha Tiana? Quando eu me enterei que estava aqui a igreja de Santiago, eu estava na cafeteria e disse, mas está aqui a igreja de Santiago de Compostela, como você nunca me disse que estava aqui? E que havia o caminho, o caminho, 4 dias, eu e minha princesinha, pequenininha, minha Benjamina, que saiu daí reina, tá? Fomos 4 dias andando, que maravilha, já contarei, tá? Quem quiser, também tem um livro de Paulo Coelho, né? Reverte. Eu me recordei que eu li o livro de Reverte, eu lia muito suas crônicas no país. Arturo Reverte, tá? Muito guapo, por sinal, Arturo. E te digo, e outros livros. Eu leio que há horas que leí muito, tá? E sempre me gostou. Como escreveu minha hija, La Primogênita, tá? Mulher de raça e força, como a Benjamina, pero são de caráter, a personalidade é diferente, né? E ler é como viajar sem sair do lugar. Isso é frase fez minha hija primogênita no colégio com 9 anos. Eu não podia crer que foi ela que escreveu isso, tá? Então, seguro que daria muito bem para ser escritora, jornalista, essas coisas, assim, comunicação, né? Então, o que me gusta da Igreja Católica? Porque hoje eu não fumo. Por que não fumo? Porque eu cresci na Igreja Católica. A Igreja Católica, ela não permite que nós outros fumemos, nem que fale o amor antes do casamento, tá? E muitas coisas mais. E pede que sejamos equânimes, conscientes, tá? Tengamos um pouco de lógica, paremos para pensar, mas tem no livre-albedrio, né? Então, sim, hoje eu estava vendo uma oração em que dito que feliz somos quando nós outros escolhemos estar com Deus e não há uma obrigação que nada lhe fosse a tu, que Deus não quer nada obrigado, tá? Então, eu sempre busquei dentro do que cabe, não somos perfeitos, eu não sou perfeita, tá? Pido perdão agora mesmo por alguma coisa que tenha feito, Senhor, e o Senhor, que o Senhor não viu bem, mas o Senhor sabe que em meu coração, sabe tudo o que havia, sabe que eu não tenho tendência, sabe? Pero tenho meus momentos, claro, né? Mas sempre fui mais de characheira, se diz aqui na Espanha, não? Sempre gostei de sorrir, me gusta muito dos tristes, das bromas, tá? Que se diz broma, Brasil piada, não? E te digo, falar em broma e piada, eu vou contar uma piada ao vivo em cores, com a prima minha Núbia. Se eu pensar a saudar todas, outros vão ter nomes para ser abençoada. Não me esqueço aquele dia, ela tem medo de pinto. Pintinho, sabe o que é pintinho? Eu não sei se acabou o medo. Já é uma mãe com dois filhas, já enorme, tá? A pequena tem, eu creio que de 16, 17 para 18 anos, tá? Beijão para todas vós outras, amo. A seu marido, homem forte aí,
de Deus, de êxito, tu também, prima, toda essa família, tá? E te digo, é, Senhor, ela é Benjamina da casa de uma das minhas famílias, da família de Tânia, Lígia, João. Ela, não, é Ivana já. Não, é Núbia. Ai, que lío montado, é Núbia, né? A Benjamina, a pequena, a caçula, o Brasil se diz caçula, Benjamim se usa na Bíblia. Não? É primogênito, não, o primeiro filho que nasce, e la Benjamim é o último filho, o mais caçula. O Brasil se diz caçula. Aqui eu não sei como se diz, viu? Em espanhol não se habla muito de caçula, caçula, né? Então, eu recordo que eu ia entrando em Sucara, que a gente vivia ao lado, assim, a casa de parede com parede, era uma lá, outra cá, né? Aí era como se eu tivesse irmã, porque eu fui criada, na verdade, com 3 tios, minha avó e minha avó, era a neninha da casa, e uma prima minha, Tezinha, bendiciones, tá? Felicidade, saúde, força, mulher lutadora, tá? E a tua Ninha também. E te digo, então se eu entrar na casa de minha tia Laide e vou até a cozinha e vem de lá um pintinho, desse tamanho amarelinho. Tô de pilinho andando. Eu ia atrás, Nubia não me viu. Aí Nubia daquela estava na adolescência, e aí ia andando para a cozinha. Ela não tinha visto o pintinho, menino. Foi tão simpático a coisa que parecia um tiste. Tiste também é piada. Aqui, broma, tá? Ela ia andando, lá vem o pintinho, tá? E vou cantar uma música agora, pero eu não vou cantar. E as duas, o Pintinho e Núbia, né? Quando chegou, que Núbia se deu conta do Pintinho, mirou pro Pintinho, o Pintinho mirou pra ela, Núbia virou pra volver, pra não continuar andando, e o Pintinho também mirou pra ela e volveu também. Fizeram assim os dois. Foi tão simpático o assunto. E o mais simpático foi ver que o Pintinho também deu a volta por si acaso. Tu lembra, Núbia, que tu tinha medo de pintinho? Eu não tenho, não. Não. Suas filhas, tu recorda disso? Suas filhas sabem disso? Hã? Uma coisinha desse tamanho, meu Deus do céu. Ela mirou o pintinho mirou pra ela e foi com o meu atrás, tá? Não me ouvindo disso, entendeu? Então, e por isso, né? Porque nós outros, às vezes, não sabemos controlar. Pero que bom é quando nós outros mesmos temos consciência e se vemos que não nos controlamos, há que orar e pedir ajuda, tá? Eu, se Deus quer, eu só estou pensando que hoje é viernes. Viernes é sexta-feira. Estou pensando que hoje é sexta-feira. Que vai ser um dia que eu quero orar aí pelos ninhos, não? E por aqueles também, aqueles ninhos que não tem ninguém ore por eles, tá? Ninhos que não têm família, ninhos órfãos, os ninhos que têm pai e mãe, mesmo que não têm, uns porque trabalham, porque não têm tempo. O mundo laboral hoje trabalha papá, mamá, a avó não está cerca, não. E aqui se diz os ninhos da chave, né? Eles estão com a chave, entra, tá em casa. E então, e ninhos que por alguma razão a mamá, o seu papá, não tem nada por eles. E não queira outra de que cair no mundo. Eu pensei muito, estou pensando muito, sabe, neles também. De que também são ninhos, tá? Oremos por eles agora, pelos ninhos que não têm idade. Porque ajuda se dá, mas também a oração, tá? É bom ainda pedir a Deus que há ninhos que sofrem. E eu estou segura que chora. Vou contar um caso verídico que quando eu descobri aquele dia, me cortou o coração. Consta quando eu estava casada, com a pareja em sagrado casamento pela igreja também. E aí, eu estava num restaurante, teníamos um restaurante ali no Farol, a Barra, cerca do Banco do Brasil. E à noite, estávamos num restaurante comendo, cenando, com os amigos, estávamos cerrando. Isso passou em Salvador, né? Em Salvador, quem conhece a Bahia e Brasil,
Eu estou em Salvador, né? E tem muitos chavalinhos nenos que eles escapam de casa. Vão para ali, para cerca da praia, estão por ali aprontando, né? E ainda por cima, na idade essa, tá? Que... Tati, tá? E sempre lembro de ti, viu, minha linda? Tá? Quando eu vi, me senti como Naira, entendeu? Parecia um neninho quando eu conhecia, tá? Madrinha, madrinha. Então, esteja feliz, tá? Mulher retada, baiana retada. Então, estavam encerrando o restaurante e nesse dia vi que em frente tinha um negócio. E um dos ninhos, quem vai ali já deve ter visto isso. Estavam preparando uns cartões. Oro por eles, Senhor. O Senhor me pedindo para orar por eles. Um detalhe que passou há pouco. Tá? E também dos espelhos ninhos, todos os ninhos. Os ninhos que não têm mãe, que não têm pai, que estão solos, que se sentem solo. Que quando chegam na adolescência, eles se escapam de casa. Muitos se escapam, têm pai e mãe. Viu? Mas não dão controlado. Segundo a personalidade e o caráter que tenha. Porque isso vai do caráter de cada um, não. Então, tô vendo uns nininhos, aqueles ninhos em frente do restaurante, com os cartões. Se tinham até 14 anos, eu creio que tinha uns 4 neninhos ali, 5, de 13, 14, 15, na adolescência, puberdade e adolescência, com os cartões. Eu nunca tinha visto isso, sabe? Que havia, já batiam por ali, pela praia de ver, mas não tinha visto essa cena nesse momento. Eles buscavam dormir. E vi que um deles estavam com uma lata na gana de chorar, com uma lata na mão. E oliam. E quando eu vi, eu disse a minha pareja daquela, marido daquela, editor, o que estão fazendo ali? O que é aquilo que eles têm na mão? La pareja, meu marido me dijo, daquela marido me dijo, estão olhando não sei o quê. E eu edito, como? Olhando o quê? Eu não podia crer. De pele, de couro. Não? Na lata. Menino. Para dormir. Porque às vezes a gente pensa, não? E que eu quero parar poder dormir e não ver nada. E aí fiquei mirando eles acendo a cama. Papelão, tudo. Um sítio assim um pouco acoplado, não? Ai, irmã Dulce, graças. Graças, irmã Dulce, aonde estiveres. Todas essas mulheres de Deus, seja de congregação ou não, cuida-los bem. Cuida-los bem. Tá? E foi a primeira vez que eu tinha visto uma cena daquela. Isso me deu de lágrima. Porque já era las 12 e pico da noite, assim. E eu pensei, a lo mejor, olha essas coisas para dormir e não ver nada. Não ver a vida dura. Então, se oro por vocês também. Oro por vocês também, ninhos. Você não tem nem por que virar uma pessoa que está aí fora, tendo que viver como você é. Não. Não, estudem. Diga não. Não às drogas. Tu tens direito de ser feliz, tu tens direito de ter sua casa. Tens direito de andar bem. De ser como o outro, só é tu escolher. Tá? Eu sei de um grande jogador que viveu no orfanato. E não tinha nada de delinquência. E chegou a ser grande em o mundo inteiro. É tua decisão, Ninhos. Pois eu vou orar por vós outros. E quero também falar daquele neninho que outro dia eu pensei aqui, que será da vida dele?
Quando eu me separei, eu estava em minha casa, a cerca, a barra. E comprei, não, minto. Eu comprei um sítio na máquina de perritos calientes, acima de uns perritos riquíssimos em Brasil. E eu sempre gostei. Eu queria ter um sítio de revista, que eu já encontrava interessantíssimo, que ser arqueóloga em estudo, não? Hoje sou secretária, trabalhei de secretária, não? De recepção e tudo, casei, depois de vários cursos, já abri aqui outro dia, né? E sempre gostei de me preparar, saber. Cheguei aqui, mais curso para aprender que é bom que você que chega aqui se adequar ao sistema da Terra, porque tu pode ter uns estudos na carreira, mas é bom saber como funciona o sítio onde vivemos, porque só tem sua maneira de levar as coisas, tá? Um pouco diferente, com a nossa, mas que o idioma é diferente, tá? E mesmo que sejam os latinos que hablam castelhano, né? Que aqui em Espanha se diz espanhol e se diz castelhano, então, tem suas culturas diferentes. Há palavras que eu já escutei em castelhano que os latinos falam que são palavras indígenas, como nós outros no Brasil temos algumas palavras indígenas. Tá? Então, eu sempre, porque como boa administradora, levo tudo aí. Quando tu sabe na profissão, tu leva tudo aí. Eu, quando vejo, eu tô analisando, eu queria ser psicóloga, quis ser psicóloga, e creio que eu nasci psicóloga, porque quando eu estava no sítio, tinha uma amiga, Gracinha, recorre daqueles tempos, ali, que eu não podia ir muito longe de casa, a gente tá do lado da casa, e ela estava ali no portalzinho dela, no hall, e a gente falava, não? E me contava muito suas histórias, não? Coisa de jovem. E às vezes até no autobus, eu me via que de repente lá a gente me contando sua vida. Eu não vou ver. E um dia tudo que diziam no Javala, não se confesse, não me confesse, não confesse a mim. Aqui. A gente tinha confiança de me falar as coisas, não sei o que me veio em mim. E pensava contar a sua vida. Ou me pedia opinião, tá? E dizia, mas eu não sei nada, eu era jardininha, que não tinha experiência de vida. Não tinha nem novio. Depois que fui crescendo, estudando, não? Quando eu via, até no autobus, quando eu via, a gente estava me contando suas vidas. Não? Então, assim, eu creio que vi em mim, né, essa filha de cura, de sacerdote. Abençoado seja todos nós outros. Ai, muito. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Quando passa algo, é que tem que ser assim. Essa neninha tinha que nascer, e tinha que nascer. É dom do homem de Deus. Tá? Dos homens de Deus. É dona onde Luceia, onde esteja. Tá? Então, para mim foi um momento assim, muito impactante para mim. Tá? Porque eu de jovem eu gostava muito de política. E pensava, seria algo, não chores por mim, Argentina, minha alma está contigo. Eu choro quando escuto essa música. A letra, Eva Perón, a mulher de Eva Perón. Tá? Que disse que a maior política foi ela. Entendeu? Grande mulher. Eu choro quando escuto a letra, porque eu sinto em mim a letra, eu sinto que é eu falando comigo, porque era como eu sentia daquela. E quando eu me encontrei com essa realidade ali, e então, consta que eu, quando me separei, comprei um carro grande de perritos calientes, porque era um sonho meu. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vem matar essa saudade, sonho meu, com a minha liberdade, sonho meu.
E no céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Alcione, eu sei ela toda. Então, sinto o canto da noite na boca do vento. Já está. Então, esse seca já, né? Melhor é que tem que sair. Tem que sair. Tá? Já é pouco, pera. Porque está meio fresquito, meio quentinho, essa coisa aí templada, tá? Eu tenho aberta a ventana. Então, sim, vi essa realidade. Quem me passou depois? Quando? E fui muito contente esse tempo de poder cuidar desse cavalo também. Recordo a história, eu quero encontrar como foi. Ela pôs um nome muito bonito, essa menina do Rio. Se pôs um nome muito bonito, parecia toda a Sofia Loren de jovem, adolescente. Em tudo, corpo, cara, facções, tudo. Ela tinha um nome muito bonito. Quando eu recordar, o nome que ela me deu, não me conheceu. Quando eu mirei, chavaleria, chavale, no esse chavala. Então, as mocinhas ali, não, as chicas, e ela me deu o nome. Quando eu vou mirar o documento, chamava Maria das Graças, creio. E eu, menina, como é isto? Tu nome é tal. E ela, eu sou a tal, meu nome é Gal, tá? Então, eu tinha outro nome. Com 14 anos tomou conta da menina. Será possível? E eu estou lembrando outro menininho também. Que passou? Eu estou vendendo meus perritos, cada perrito rico, sem fazer, toda contenta. E nisto, sendo empresária, tá? E nisto, me aparece um chavalinho, um rapazinho sobre 18 anos. Eu tô atendendo lá gente que achia cola e me deu na prima. A ver se a hora do marido vai pedir a pensão a ti. Eu disse, eu não sei não seria capaz. Ei, não creio. Isso não. Nesse sentido, não tenho o que reclamar. Ele conosco, tá? Sei que não. Então, ele era capaz de mandar a gente para comprar, viu? Que é um grande filósofo, falador, characheiro, tá? E muitos amigos dele na Alemanha, ficavam ali com nós outros e ficavam bobos vendo ele falar. Bueno, então, alô, marciano, aqui quem fala é da terra. Graças, Senhor, muitas graças. Sabe do que hablo. Então, eu estou assim, num sítio que tinha muito turismo, lá a gente passava muito ambiente à noite. Eu trabalhando, entende? E noto que tem um neninho sentado atrás de mim. Eu tomei um susto. Como quem assim? Ele era branquinho, ele. Um pouco pelo. E eu mirei assim e disse, ai, que susto. Eu digo, ai meu Deus, tenho que tomar cuidado já, assim. Porque que acha esse menino aí sentado se notava que era um menino desses que eu estou orando. Que esteja bem, meu filho, que tu futuro tenha sido Lumeró, de Lumeró, que quando Deus mandou tu cerca de mim, a Lumeró era até um anjo de Deus. Entendeu? Mas eu lhe vi assim. Aí recordo que ele ali sentado, e eu atendendo, mas ele jamais se atreveu a ser nada. A Lumeró era o ninho do orfanato ali, que tinha salido. Tinha cara de ninho, mas já era um rapazinho de 18 anos. Tá? E nisso, eu só sei que teve um dia, não sei se foi o primeiro dia, eu perguntei. Ao final,
quando já estava para cerrar tudo, eu disse, queres um perrito caliente? E ele me disse, sim, sim. Eu creio que ele estava querendo um perrito, porque qual é o jovem que não gosta de um perrito caliente? Que nasceu primeiro em Brasil, que é hamburguesa. Hambúrguer. Então, assim, lhe deixei, fiz bem bonito. Pá, 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 bonito tudo lhe dei. Ele comeu. Então, assim, eu creio que era de um orfanato. Aí que tem ele escapado, porque eles com 18 anos, creio que já têm liberdade para sair. Tá? O que não pode ser é mandar esses ninhos com 18 anos sair e sem dar uma direção. Quando hacemos as coisas, temos que fazer bem, hein? Porque eu entendi que há situações que os ninhos saem, os deixam sair e lá. Tá? Então, sim, o que passou? Ele passou a venir todos os dias. Quando eu ia serrando, ele disse, tia Hildo, eu creio que queria, era um ninho nobre. Eu lembro às vezes de ti. E às vezes pergunto, meu Deus, outro dia aqui, onde estará aquele chavalo, aquele rapazinho, o que foi da vida dele? Que tinha uns 17 anos assim. Disse que foi da vida dele. Ojalá, Senhor, tenha sido bem. Porque ele era como que quisera pagar o que eu lhe dei. O perrito Agnes disse, essa senhora é uma senhora assim, assim, ajuda-la. E disse, deixa, tia, queres que eu leve? Eu levo para ti, que eu tinha que poder no garagem. E me deu, eu disse, sim. Ele deu na mãos da dia. Aí todo dia ele vinha, sentava ali, sentava, não dizia uma palavra, não molestava. Nunca se atreveu a correr nada. Esse dano nem nada. Foi mandado por Deus para levar aquele carrinho. Eu lhe dava o perrito que todo jovem gosta. Agora eu estou pensando, deveria ter dado mais de um, né? Deveria ter dado, eu recordo que eu dei um, né? Não pensei no momento, deveria ter dado mais. Porque a gente, quando come um perrito, a gente quer comer mais, né? E aí ele dava um dinheirinho, uma monedinha. E ele levava o carrinho. Eu não tinha pensado, mira como Deus cuidava de mim. E eu estava trabalhando com uma amiga. Sara, linda, meu outro nome. Em hebreu é Sara. Já Ciara. Em Tupi-Guarani. E Sara em hebreu. E te digo, mientras eu estive aí, ele esteve aí comigo todos os dias. E outro dia eu me lembrei dele. É igual que um neném. Na casa de mãe Sônia, quando eu trabalhava aqui, tinha pessoa que dava com menina para me trabalhar, que era a vida de hoje, da mulher de hoje. E tinha ali um neninho, mais ou menos da idade de Mizia, que ele era bem pretinho. Me lembrei dele hoje. Pensei, deve estar mais ou menos da idade de menininha. Eu tinha tanto carinho por aquele ninho. Eu, quando levava as coisas para as ninhas, merenda, essas coisas, eu levava também para ele. Como um no mais. Então, sim, aún não estou assim, tá? Mas o Senhor já disse, vai fazer muito já. Sim. E aquele que quiser participar, já saberá como. Também fazer parte comigo para realmente fazer o bem, cambiar de verdade essa nova era para bem. Estamos no século XXI, tá? Não há lugar mais. Somos evoluídos. Tempo das máquinas. E rezo por vocês, ninhos, que não tiveram papai, Deus me mandava. Como eu não sei, porque como a caranha chegou lá na Golden Cross, no trabalho. Eu creio que Deus mandava. O alô me até um anjo do céu, porque é anjo do céu, Isabel, graças. Logo depois eu tinha muito tempo. Só a moça vieja, se diz em Brasil. Me conheceu, me ajudou.
Logo depois encontrou um novo filósofo em Santa Teresa. Sônia, era de escaleirinha, Deus meu. Quando eu vi, eu digo, Sônia vivia lá arriba. Um bairro antigo, bairro de poetas e filósofos. E levou Isabel. Era uma baianinha que era baiana pra cá, baiana, baiana. A baiana da Cunjinga, sabe? E baiana enlouqueavam comigo. Maria Rosa é linda, 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 linda. Gente maravilhosa. Eu me bati com muita gente maravilhosa, graças a Deus. Tá? Sempre onde fui no mundo. Graças a Deus, Senhor, graça. E esse ninho ao final. Primeiro dia eu creio que eu empurrei o carrinho. Eu creio que foi no segundo dia já apareceu ele aí para levar. Para trabalhar. Buscando trabalho. Porque ele poderia ter comido o perrito. E Machado não, ele disse, tia, quando ficou por aí, tia, quando viu que eu estava saindo, te ajudo, leva o Joe, como que isso não é para a senhora levar, foi quando... Eu estava casada ali, ó, vivendo ali, a dona VIP, trabalhei ali no secretário, oxi, uma mãe, uma mulher lutadora, não há que ter problema de poner, de quando temos que usar um escarpão, tá? Usamos Luiz XV, mas quando temos que usar, poner um tênis ou até sacar o sapato para andar rápido e o jeans para trabalhar, tem que ser. Principalmente quem tem filhos. Não tem foi um momento assim tonto meu, não tinha porquê. Porque nenhum momento se negou. Do contrário, eu não queria separar. Tá. Pero eu sempre fui assim, muito lutadora, muito mulher independente. Estava no momento da mulher poder se liberar-se, sabe, de coisas que não gostava que o marido fizera tá aí, né? Então, se hablando do pecado. Então, se o bonito que eu gosto, não? Porque tu mesmo, mira, eu, desde que estou orando, eu quando barrava, eu barrava para tomar algo, né? Até parece que era muito. Uma canha, que tem curto. Quando eu descobri o curto, que maravilha, porque aqui na Espanha, porque eu não era beber assim, né? Então, só cerveja no calor, verano, aqui tudo um verano seco que me disseram que era vinha de África. Um vento, uma poeira de África, foi um dia seco. Aí quando eu descobri que tinha, para matar a sede, tinha canha, né? A gente tinha ali no Salvador, tinha aquele tubo. E aqui tem umas taças do Porto Malitar, tem umas copas que faz lá Estrela Galícia, e que tá. E depois tu pode tomar em copa de vinho, tu diz em copa, e com a espuminha. E depois, aí me disse, tem curto. Aí eu não tenho, né? Tinha umas cervejinhas assim, pequenas, uma coisa assim também, tomava. E depois saiu o terço, um pouco maior. Entendeu? Outro pouquinho maior, não como em Brasil. Em Brasil temos 1 litro praticamente, assim. E Brasil a cerveja é muito suave, como água. Ela Antártica e como a Heineken aqui. Eu vi lá como a Heineken, lá Antártica. A Brahma é um pouco mais forte. Pelo que passou, quando me disseram que eu tinha o corto de cerveja, que é como uma copita de vinho, que são assim, as antigas. Tem gente que toma licor em ele. Não? Ou um vasito assim, tu pode tomar. Assim, uma coisa assim, um vasinho assim. Tu paga, claro, menos. Ai, foi uma felicidade, porque às vezes eu não quero tomar, eu nunca fui muito de tomar cerveja. Com o tempo tu se acostuma, com o calor. Pero estou falando isso para dizer a gente, não? Falando a verdade, né, senhor? Então, tá que me acostumei com vinho, né? Eu almoçava com vinho e tudo mais, e tem cada vinho. Que maravilha. E é antioxidante, assim como a uva também. Nós outros temos sumo de uva, aqui também tem no Bioctório. Tá? Às vezes eu vinho, mas ultimamente, quando eu barrava para tomar um vinhozinho ou uma cerveja. Pero ultimamente não tem. Tem dia. Mas eu já comentei com minha filha, ó, Deus está me limando
Lima, nós o tanto que já notaste que já não me sinto obrigada assim a tomar uma canha ou uma cerveja. Hã? Porque já não tenho essas ganas como antes. Aí é que sim. Assim, uns 3 dias que tomei, vou ver se passa já essa flema, senhor. Tá? E sim, pero eu tô sentindo que não é mais, eu não tô sentindo mais aquela coisa de dizer, vou barrar para tomar algo, aí outras coisas para tomar. E aqui tem coisas gostosíssimas, sumos, Nesti com limão, tá? E por aí afora. Por isso que eu tô explicando, né? Então, se aquela pessoa que abstenha, melhor que nunca, né? E eu, senhor, cada dia menos eu tomo. Um dia tenho, assim, uma coisita, mas não como antes, que eu tenho que pedir 2, 3, tá? Então, e tenho chegado e tomado refresco, que há tempo que eu não tomava refresco, não tomava sumo, Nesti me gusta muito, tá? Então, minha gente, sim, já lavamos, estamos lavando pecado, e reza a Deus por vocês, meninas, por esses ninhos que não têm família, por esses ninhos que estão na tua mira. Você é uma pessoa, pede ajuda. Há sítios, todo o país, todo o mundo tem associações, ajuda. Busca saber onde está. Eu sei que vós outros, quando já crescem nesse costume, entendeu? É difícil sair. E deve passar muito dentro desses sítios. Que Deus o livre, que cada dia mais cambie de vida, cambie de mentalidade. Chama Jesus. Chama Jesus. Aí associações, ajuda. Cambie de vida. Tá? Chama por Deus. E não fala coisa errada. Tadinhos. E peço a todos, luz, as pessoas que oram, Deus, que ore por esses ninhos que estão aí desvalidos, que terminam estando aí na calle. E depois a vida. E sofrem muito. E às vezes não têm opção. E os governos têm o dever de dar uma boa opção a esses ninhos, porque muitos deles não têm padre, não têm madre, não têm pessoas que se preocupem com eles. Podemos nos preocupar e orar também por esses ninhos. Oro por vós outros também. Tá? Jesus os ama. Escolha ser pessoa, tu tem direito de ser pessoa. Porta-se bem nos sítios. Tá? Quando tem esse sítio que vocês estão, porta-se bem. Muitos são afanados e muitos por ter cometido um erro. Tá? Reza, Papai do céu. Chama por eles. Tá? Muitas vezes eu orava e dizia, papai, para mim você é como meu padre. Deus, é tu papá. E tu irmão Jesus. A Virgem Maria é tu mamá. Tá? Tô pedindo por vocês. Entende? Saca, mano, da delinquência. Você não merece isso. Tu não merece isso, meninos. Tá? Por favor, lhes pido, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Amém. Ó Deus amado, ó minha mãe Maria, cuida desses ninhos. Tá? Que cada dia mais eles encontrem pessoas para cuidá-los. Merecem o melhor. Merece que a vida compense a tristeza da vida deles. Não permita que esses ninhos terminem virando amanhã depois, coitado, por não ter nada por eles. Eu sei que alguns se rebelam, mas muitos filhos também que têm pai e mãe se rebelam. Tá? E eles muitas vezes não têm opção, Senhor. Crescem aí no mundo. Tá? Não tem ninguém que se preocupe com eles. Eu estou orando por vós outros também. Entende? Seus filhos e suas pessoas. E dê ao melhor a esses meninos. O melhor. Tá? E não tem por que cair na delinquência. Tá? E sei que muitas vezes é melhor tomar as coisas para poder enfrentar o mundo. Chama por Deus. Esse é uma experiência religiosa. A maior droga pode ser Deus. Então, falando bem, né? No melhor sentido. Faz com que Jesus seja a sua droga. Tá? Vai à igreja. Pede ajuda, cura. Eles têm sítios. Associações. Têm sítios
para lhes dar ajuda. Ajuda também, se portas bem. Ajuda quem lhe ajuda. Nada tem o direito de fazer dano a vós outros. Nada, de cuidar a vós outros. Tá? E pira a todos vós outros que a gente cuida sempre dos ninhos, a gente ora pelos ninhos pobres e tudo mais, os ninhos desvalidos também. Pido por vocês. E mereceis o melhor. Tá? E o Estado busca dar o melhor a esses ninhos. Eles não, como nós outros não pedimos a nascer, como nascemos, eles tampouco pediram. Tá? Isso é uma prova para a gente ajudar as pessoas. Tem uma razão de viver. É pessoas que têm tudo, não têm a razão de viver. Pois esses ninhos que estão aí, a música de... Me pongo nervosa, de Michael Jackson. Já. Eu ombro no espelho. Que um dia ele passou a limusine e viu os ninhos. A música vai disso. Na Cali. E ele se mirou e pensou, quem é ele para não ajudar a esses ninhos que estão aí, podendo ajudar? Michael, ao final, fez muita filantropia, ajudou muito e terminou com pouco dinheiro. Que, na verdade, vão ter sempre dinheiro, porque é abençoado. Ele foi testigo de Jeová. Aquela voz dele de anjo foi lavrada no coro da igreja. Elvis, a mãe pertencia à igreja Assembleia. E o Whitman Batista, que está na luz, anjo de Deus cantando para Deus a hora, tá? Tudo com voz de ângeles. Então, se vamos orar pelos estadistas, por este problema que está aí agora, os arranha-céus. Os arranha-céus, a hora é a guerra dos arranha-céus. Tá? Eu não quero levantar. Tá cerrado, então, não. Aqui na beira da praia, ele tá já caindo a noite. Então, a que vem esses arranha-céus? Por quê? Porque todos os países, agora mesmo, 87, 84% China por cima de EEUU. EEUU, lá em cima dos Estados Unidos, não? 84%. Pois toma a hora. Ao final, a economia vai se ver afetada, Trump, nos Estados Unidos. São países como a Alemanha e outros que importam muito. Exportam e importam. Eu creio que importam mais do que exportam. Tá? Eu encontrei na Alemanha de todos os sítios. Verdura, frutas, inimaginável. Coisa de todos os sítios. Compra mesmo para ajudar os países. Tá? E Estados Unidos, pensa bem o que está fazendo, porque isso a la larga pode ter um contra. Assim as coisas com cabeça. Que Deus dê sentido comum a vós outros. Penseis bem, está todo mundo reclamando porque os países estão afetados, não é só os Estados Unidos, não. Tá? Porque o outro partido não pôs o arranha-céus, Trump. Eu quero entender a ti, um homem de Deus. O filho faz com que sua família sorria, seja feliz. Me canta o Ninho quando deu aquela palestra. Tá? Este ama mesmo a Jesus. Jesus manda pensar em um povo, somente os menos favorecidos. E os países estão todos tocados. Tá? Todos tocados. Tá? Todo mundo quando fizeram arranha-céus, o que é ser? Se afetou tanto a tua economia nos hotéis. Um homem bilionário, trilionário. Todo mundo. Tá? Por que os outros não fizeram? A política é um ajudando-se o outro. Já entenderá tu. Esperemos Deus, esperemos Pai, que seja despacio. Que seja despacio e ao final não se note muito. Mas não hacía falta. Se não disseram antes, não hacía falta. Um país de muitas igrejas,
Me disseram que nos Estados Unidos quem não tem uma religião não é um bom cidadão, tá? Ali é religião para tudo de lado. Reza a Deus. Nada está em contra dos Estados Unidos. Nada. Se não tem nem voz outro poder para levantar-se, tá? Com tanta gente que cai ali dentro, gastando gente, todo mundo que gasta, compra, a economia, tá? Não hace falta, homem. Faz bem as coisas. Um cristiano tem o dever de fazer bem e ser misericordioso, tá? A época dos vaqueiros, eu vi muita película de vaqueiro, que a Rede Globo ponia ali, ó. Acabou-se, a hora é união, tá? Por favor, pensa bem, tá? Pensa os pós e os contra, a larga. Pode ser que termine afetando a nós outros mesmo, tá? Este é o problema, que nos políticos, os estadistas, quando querem a na guerra, eles não contam na verdade. Eles hablam para os demais que o outro tá fazendo. Não, na verdade não é assim. É para dar uma razão, se justificar os cidadãos, tá? Pensa bem no que eu estou dizendo. Porque a hora mesmo, depois de uma pandemia, tá? O Senhor habla que vai castigar. Imagine. Como que não aprenderam não na pandemia? Quer dizer, não aprendemos? O que está pensando? Estamos naqueles dias, ah? Estamos na época do Apocalipse. Tá? Por favor, pido, Senhor, que Deus dê sentido a todos os estadistas, que entenda que todos os países têm seus acordos, seus acordos, as maneiras de câmbios de estruturas, as maneiras, mas digo porque todos os países estão reclamando. E agora a China meteu 84 em cima de vós outros. %. É uma porcentagem alta. Por quê? Eles têm muitas coisas baratas também, os chinos, né? Então, eu era pequena. Eu me lembro. Só lembro que à noite eu pé a cama. Então, eu era pequena. E recordo já os chinos, no Brasil. País de imigração com os Estados Unidos, de todos os lados. Eu vou ler aqui a hora, amonestação. Juan, falsos erros de Abraão. Jesus disse aos judeus que haviam creído em ele: se os manteneis firmes em minha doutrina, sois deveras discípulos meus. Conhecerei a verdade e a verdade os fará livre. A verdade os fará livre. Versículo 13. Eles lhe disseram: somos descendentes de Abraão e jamais hemos servido a nadie. Como diz tu, sereis livre? Falando com Jesus. Jesus lhes respondeu: os asseguro que quem comete pecado é um escravo do pecado. Sabe por que escravo? Porque sabe que é pecado, mas não consegue parar. Ora, chama Jesus, pede ajuda, busca médico, psicólogo. Essas pessoas, eles fazem um juramento, nos cura. Pede ajuda. As situações que não é normal. Sai dessa situação, por favor. Os pido, abre no sentido que seja, tá? Que Deus esteja com vós outros. E também tem direito de ser pessoas, não ser escravos do pecado, nem do mal. Que quem comete pecado é um escravo do pecado. É um escravo. Eu estou falando do escravo do pecado porque, para entenderem bem, não. Aqui diz que quem comete pecado, ele é escravo do pecado. E eu, escravo, não vivo em la casa para sempre.
Eu irro sim. Portanto, se eu irro os libera, sereis deveras livres. Quer dizer, ele tinha poder para liberar o homem do pecado, que era filho de Deus, não? Ele está falando a ele, porque o outro falou que ele era discípulo de Abraão. Quem era ele para dizer que se sacar a mano de se era discípulo deles, eles seriam livres? Entendeu? Então, já sei que sois descendentes de Abraão, pero intentais matar-me, diz ele, porque não os entra a minha doutrina. Eu digo, o que é visto junto ao Padre, a Deus, e vós outros haceis o que haveis aprendido de vosso Padre. Padre se diz cura, em português é padre, também no Brasil, sacerdote. Lhe contestaram, nosso padre é Abraão. Jesus lhes disse, se foras filhos de Abraão, harias o que ele fez. Se embargo, tratais de matar-me, diz ele, a ele e a mim, que os he dito a verdade, que eu ia junto a Deus. Isto não lo hacía Abraão. 41. Versículo 41, pequenito, número pequenito. Vós outros haceis o que hace vosso padre. Lhe disseram, mas vai explicar que padre é, viu? Lhe disseram, nós outros não somos filhos bastardos, temos um solo padre, Deus. Diz eles. Jesus lhe disse, se Deus fora vosso padre, me amaria, sentiria que eu sou filho de Deus. Como eu lo sinto. E a certeza de que há um Deus, que foi assim como Deus nos disse, como Jesus nos disse. A certeza, Pai. Se Deus fora vosso Padre, me amarias, porque eu venho de parte de Deus, e aqui me teneis. Não é venido por própria conta, senão que me ha enviado ele, que Deus lhe enviou. Deus Padre. Porque não entendeis minha linguagem. Porque só quereis aceitar minha doutrina? Por que não quereis aceitar minha doutrina? Vós outros sois filhos de diabo. Não filho dele. E nem de Abraão. E nem de Deus. Diz aqui, claro. Porque os que não quereis aceitar minha doutrina, vós outros sois filhos de Deus, e quereis cumprir os desejos de vosso padre. De quem ele habla? Do malo. Ele foi homicida desde o princípio e não se mantuvo na verdade, pois não há verdade em ele. Quando diz mentira, habla segundo sua própria natureza, porque és mentiroso e padre de la mentira. Pero a mim não me creeis, porque digo a verdade. Jesus disse, pois a ele não lo creeis, não, porque digo a verdade. Falava de amor, de bem, e nos tratou como muita excelência, que morreu por nós outros, Jesus. Quem de vós outros poderá acusar-me com razão de que he cometido alguma falsa? Interrogação, alguma falsa. Se digo verdade, por que não me creis? E disse, se estou falando a verdade, por que não sentir no coração que és assim? Que forte, não? 47. Eu que és de Deus, aceita as palavras de Deus. Muito forte. Daí para diante. Para quem gosta de coisas, eu que és de Deus, aceita a palavra de Deus. Vós outros não
la aceitais porque não sois de Deus. Porque não aceita a verdade, a palavra de Jesus. Convertam-se, pessoas. Convertam-se, gente. Filhos de Deus. Tá? Escuta essa palavra de Jesus. Busca Deus dentro de si. Tá? Que está aí também. Os judios, que foi naquela época, né? Mas cível, já é dito no tempo de hoje, lhe replicaram: com razão devimos que eres samaritano e que estás endemoniado. Dizia que Jesus estava endemoniado. Desde quando sai amor? O que não presta. Em nenhum momento. Só leva ao ser humano. Só busca uma maneira de que abra uma porta quando está débil. Sabe? Se aproveita dos ninhos que não têm padre e madre. Aquela gente que não ora por eles. Oro pelo neninho que há 2 dias estava aí aprontando. Amigo dos ninhos. Por você também, meu filho. Tá? Endemoniado. Dizem que Jesus contestou: eu não estou endemoniado. Honra-me, Padre. Honra-me, Padre. Pero vós outros me desonrais a mim. Eu não busco meu honor. A quem o busca, e ele hará justiça. Os asseguro que o que guarda minha palavra nunca morrerá. Graças, Senhor. Graças, Senhor Deus. Graças, Padre. Testemunha viva aqui, ó. Estou ali. E o que guarda a palavra de Jesus, que ele busca, convertam-se. Está na Bíblia que muitos se converterão. Os asseguro que o que guarda a minha palavra de Jesus, ele falando, nunca morrerá. Tá? Que é o capítulo, empieza o 53. 52, capítulo pequeno. E depois vem coração de um cego de nascimento. Olha, pedindo Jesus aí para orar pelos cegos. Haverá pessoas que estão necessitando aí, que não tem nem por que ser cega. Vi tantos cegos hoje. De verdade. E mira o que vem aqui, ó. Coração de um cego de nascimento. Incrível. Eu creio que vi uns 5 ou 6 cegos hoje na minha frente. E lá no livro. O Senhor pedindo para orar por eles. Porque também necessitamos também ser cego, de ser justo. Sacar a parede também de nossa mente e ver totalmente. Tá? Está na luz. Mira. Então, sabe o que? Já que hoje eu tuve esses finais, vamos continuar até aí, tá? Para amanhã eu passar o Jesus, os judeus lhe disseram: agora estamos seguros de que estás endemoniado. Abraão e os profetas morreram, e tu disses: eu que guarde minha palavra, nunca morrerá. Não entendia o que estava querendo dizer Jesus, né? 53. És que eres tu mais que nosso padre Abraão, que morreu, e os profetas também morreram? Por quem te tenes? Olha como falava com Jesus. Jesus respondeu: se eu me der a mim mesmo, eu honor. Meu honor não será nada, não seria nada. És meu Padre o que me honra. Eu que decis, vós outro que és vosso Deus. Ai, que forte. E não lo conheceis, pero eu lo conosco. Amém, aleluia. E não lo conheceis, pero eu lo conosco. Glória a Deus. Se dijera que não lo conosco, seria um mentiroso, como vós outros. Olha Jesus aí, falando verdade. Pero lo conosco e guardo sua palavra. Aos 56. Vosso padre Abraão se alegrou, desejando ver-me dia. Que Abraão queria ver ele chegar, mas se foi antes.
Vosso padre Abraão se alegrou desenhando ver mi dia. Quer dizer que Deus seguramente tinha hablado a Abraão, né? Lo viu e se regozijou, que viu ele chegar à terra e se regozijou. Porque Jesus habla assim, tu teria que ser muito listo. O meu rosto estava no céu e viu que chegou o dia. Os judios lhe disseram, não tens 50 anos e has visto Abraão? Jesus lhe disse, os asseguro que antes que nascer Abraão, já existo eu, ele. Então se agarraram pedras para tirá-las, pero Jesus se escondia e saiu do templo. Que antes de Jesus, antes de Abraão, ele já existia. Ele no céu, Filho de Deus. Padre amado, Jesus amado, que palavras bonitas. Então, como hoje o Senhor pedindo para orar pelos cegos. E as pessoas que vêm também estão como cegos, tá? Então, mira, 9, coração de um cego de nascimento. Tá? Continuaremos. Tá, Jesus? Vamos pedir uma palavra a Ele. Uma palavra. Tá? Hoje não vamos ler. Não vamos ler o livro de Gênesis, que estamos lendo, porque hoje pedimos uma palavra ao Senhor. Está aqui. Regra de ouro de la caridade. Portanto, todo o que querais que hagam com vós outros, os homens, hacê-lo também vós outros com eles. Caridade. Ajuda. Quando um não pede ajuda, nos ajuda a escutar. Hoje é a oração que eu fiz para os níveis que vivem desamparados por aí afora. E termina caindo numa situação que não devem. Porque em isso consiste a lei e os profetas, que ajude a los niños. Eu entendo muito claro como diz. Eu orei hoje por esses niños. Os niños que estão desamparados na calle. Que depois dizem, que são delinquentes, virou. Tu o ajudou. Que insiste tu para esses niños não caírem assim? Nisto, é hora. É hora. E principalmente as pessoas que podem. Eu, o que tinha, podia ajudava. Tá? E se pode ajudar de muitas maneiras, mas quem não vê aí, quem vai nos países que tem muitos niños pobres também necessitados, e muitos na calle, quem levou esses niños a serem assim? A falta de amor, falta de misericórdia. Diana, essa mulher não era uma reina, era uma santa. Diana de Gales. Tinha muita luz de Deus. Graças. Os niños que estiveram cerca de ti não te olvidará tão pouco jamais. Não hace falta poner hábito. Tá? Podemos ajudar todos. O Senhor está chamando a isso. Não julgar a luz demais. Não julgueis e não sereis julgado. 7, Mateus 7. Capítulo 7. 1. Não julgueis a luz demais. Em Mateus, viu? Livro de Mateus. Não julgueis e não sereis julgado. Porque com o juízo com que julgueis, sereis julgado. E com a medida com que midais, sereis medidos. Como es que veis la paja em ojo de tu hermano, se não advertes la viga e o tuyo? Essa é uma palavra muito interessante. Quando temos mania feia, costume feio de falar de los demais. Tá? No Brasil você diz, macaco não mira pro rabo. Aqui, como é? Aqui tem algo dizer assim? Não.
Brasil te diz, quando a pessoa não vai falar de outro assim, diz, macaco, porque macaco não mira pro rabo, anda que tu, não, aqui se diz, anda que tu, se outro é defeito, mira tu, anda que tu, tem muitos dizeres aqui, nos põe aqui no gosto. E no Brasil se diz, macaco não mira pro rabo, né, tá crescendo e tá falando dos outros. Mira, porque com o juízo com que julgueis, serei julgado, e com a medida com que me dais, sereis medidos. Como escreveis la paja em ouro de tu hermano, se não adverte la viga em o tuyo? Como podes dizer a tu hermano, deja que saque la paja, la viga, está em português, de tu ouro, la paja de tu ouro, um cisco, um ouro, tendo uma viga em o tuyo? Hipócrita, quita primeiro la viga de tu ouro, e então se virás para quitar la paja de ouro de tu hermano. Palavra do Senhor. Sabe o que está dizendo aqui? Não hablemos dos demais. Tem gente que tem um costume, né? Já estou eu aí também. Porque, e coisa, sabe aquele momento que tu tá aí com aquilo na língua? Deus está divertindo aqui a águia, viu? Então, Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Tá? Então, sabe aquele momento que é coisa que tu não pode, já me passou, sabe? Que tu tá doida para contar outro? O Senhor diz, não julgueis, tu não sabe. Um dizer índio, tu não sabe o que passou, por quê, pessoas. Esses ninhos mesmo que estão aí, não sabemos por quê. São, que muitas vezes dizem, são delinquentes, são isso, são ladrões e isso, ou o que seja, tá? Não sabe o que passa para julgar. Deus está dando bem claro aqui. Orro. E outra coisa, seamos perfeitos, tá? Porque às vezes, aqui temos uma técnica, quando estamos fazendo os cursos, estudando, que eles falam uma coisa para um, não sei se hicimos uma vez em Brasil, ou era técnica de profissionais, já de cursos, profissão, de que põe na roda, tá? E um habla uma coisa, e quando chega no final da fila, aquela palavra que diz já está totalmente deturpada. Não chega nenhum momento que estou nesse momento aí fazendo esse tipo de pesquisa, de estudo, de ter chegado à mesma palavra que falou no início. Por isso Deus diz, porque às vezes fez muito dano a pessoas que não merecem. Pessoas não são perfeitas. Não. Alguém está falando aí, viu? Deus está falando com alguém. Porque em nenhum momento eu abri aqui dos demais. Não estou aqui para isso. Ele, quando abre aqui, ele sabe tudo. Ele vê tudo. Está falando com alguém. Tá? Mira, que eu ia falar hoje, eu vi muito cego. Mira como saiu na palavra, está pedindo oração para os cegos. E para aqueles que não vê, que tem olhos, mas não vê. Aí na página da Bíblia, que tem ouído e não escuta. Que tem palavra, mas não dá. Está dizendo que não hablemos dos demais. Porque aí um dizer índio, que quando tu passar, que quando tu andar pelo tênis de uma pessoa, tu saberá o que é. Por isso não julgueis o que passou essa pessoa. Tá? E uma dádiva muito grande de Deus que Deus pede a nós outros, que cada dia, se temos um costume feio, mira, já me passou de saber coisa de pessoas e eu não contar. Às vezes comentar algo, mas essas partes não contar, porque eu não tenho necessidade, nunca fui esse tipo de pessoa querer falar do outro. Sabe por quê? Porque eu sou uma pecadora, eu sou uma errada. Aquele que sai falando do outro é que se considera perfeito. Tá? Então, se pedamos a Deus agora mesmo, que deixemos esse costume, já é uma primeira. Sabe por quê? Eu vi casos de pessoas falar do outro e depois fazer.
Nos políticos, tu vê um político, pá, porque o outro corrupto, isso e aquilo, como é que o outro, quando tu vê também corrupção? Na língua, dizemos em Brasil. Maior que o corpo. Diz em Brasil. Me deu aqui na brasileira, que disse que nem cabia no caixão. Um dia eu escutei essa história aqui, porque são palavras que às vezes a gente deixa de dizer, não, menina, tem uma língua tão grande que morreu, a língua foi fora. Porque não cabia. Então, se por favor, eu lá primeira, se em algum momento, não tenho muito costume, viu? Principalmente coisas sérias assim, eu não gosto de falar das pessoas. Porque não podemos julgar, porque eu vi casos de pessoas falar e assim. E não tinha esse castigo. Pessoas que não tinham tendência. Então, se eu puder ter um comentário, saber um comentário, mas não tenho necessidade de deixar o outro em evidência. Deus sabe tudo. E até nisso o Senhor observa que pessoa tu eres. Na luz. Há coisas que não se devem falar. Eu estou contando aqui história, mas nadie sabe o nome, nadie sabe pessoas, tá? Contando minha história, tá? Pero não estou dando nome, e porque a gente não sabe, tá? Então, se para a gente não está falando tonteria, porque a gente que não conhece outro, que não conhece a pessoa e tudo, isso falar é fácil. Mas a fama, orro, não sei se é aqui, está aqui no livro da Bíblia, cuidado por poner mala fama a gente. Tu não sabe o que passa um no desenho. Quando tu andar por tênis, tu saberá o que é. Tá? E aqui tem uma coisa muito bonita, que eu gostava. Eu cheguei e vi. O mundo da sabedoria. Olha, eu quando vi, três moninhos. Uma mão assim, outra assim, outra assim. Esses moninhos, eu não vi, o outro não lo sei, o outro não falei. Deus está falando com todos nós outros. Se vai à missa, não pergunte o nome do cura. Porque eu tuve uma amiga, nadie sabe quem é, não interessa, é só um exemplo, não? Vocês entenderem. Quem passou, nem me recordo. Não, eu gostava muito dela. E gosto, faz tempo, é de outra cidade. E não sei o que passou, não foi nada demais. E eu disse, menina, jovem ali, e passou uma situação. E quem era? Era de Brasil? Eu disse, não sei, menina, porque se não me diz quem é, então se não me conte. Ela queria matar a cobra e que mostrar o pau. Eu disse, não, eu não sei quem é. Sabia. Mas foi simpático como me disse, ela ficou nervosa porque ela queria saber o nome da pessoa. Eu disse, não sei quem é. Mas foi simpático, como se o nervoso queria, porque quer saber do assunto, da vida dos outros, ainda por cima quer saber o nome. E disse, tu não me conte. Não foi nada demais. Mas, menina, eu nem foi me dar, né? Ai, eu virei de novo, olha a luz, ele já entra automático, Senhor amado, né? Regra de ouro de la caridade. La eficácia de la oração, e terminamos, tá? Vós outros que estão aí, que estão esperando, quando já empieza a orar, já o Senhor já empieza a trabalhar em tu. Se está do outro lado, o problema que tenha, Jesus, põe ali a mão, tá? E também pelas pessoas cegas. E essa pessoa que está necessitando de oração, porque o Senhor me abriu muito de cego. Então, se há pessoas aí também, porque tem também aquele cego que vê e não vê. Tá? Porque é de cabeça dura, entende? E também vi pessoas realmente cegas. Oi. Isso o Senhor falando para orar por eles. Tá? Então, por todos nós outros nessa oração, mira a eficácia de la oração. Vou ler agora. Recebam a cura. Recebam a cura em nome de Jesus. Outras pessoas têm que ir aos poucos. Tá? Paciência. Jesus foi uma das pessoas mais pacientes que houve. E eficiente, eficaz. La eficácia de la oração. Pedi e se os dará.
buscar e encontrareis, chamar e se os abrirá. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que chama, se lhe abre. Ou quem de vós outros, se seu filho lhe pede pão, lhe dará uma pedra? Quem é o pai que o filho pede pão e lhe dará uma pedra? Não? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Deus grande e poderoso. Nenhum padre fará isso, verdade? Pois, se vós outros que sois malos, sabeis dar a vossos filhos coisas boas, quanto mais vosso Pai, Deus celestial, Padre celestial, dará coisas boas a quem se las pida. Amém, aleluia, alabado seja teu nome. Shara baracanda. Ora baracanda. Deus Pai Todo-Poderoso, graças. Hoje não vamos ler Gênesis, próximo dia que damos aí. E ela, a todos vós outros que estão aí, a todos vós outros que estão dando like, que estão se inscrevendo, todos aqueles que estão aí recebendo oração, que pôde ou não pôde, tá? Graças, tá? E Deus está falando que está escutando as orações, viu? E vós outros que têm problema nas vistas, porque vi hoje foi muito. Nunca me passou uma coisa dessa. Na praia, que cerca, na frente. Sali, não foi quando eu dei a volta, me bati de novo. Deus está falando. E tem aquele cego que não quer ver. Deus está falando. Vejam, receba a palavra, que os dias estão aí. Também o Senhor está falando. Qualquer momento, dia e hora. E você está vendo. Hablar, essa menina aqui falando. Tá? Não hace falta estar consertado, não. Tá? Deus, existe palavra. Entende? Deus não mira a roupa. É bom não ter uma uniforme, tá? Mira o coração. Ele não mira. Mira, ele sabe quem é essa neninha. Sabe quem é? Eu tenho aqui uma azulzinha, tá? Muito pouco, porque eu saí pela manhã, né? Tá? Ele sabe quem é que tem no coração. Não é isso, não. Não é a roupa. Sempre tudo misericórdia as pessoas, tá? Que a gente pensa, porque é rico. Não, é muita gente rica também boa, que ajuda muita gente. A hora Trump tem que ver o que passa com isso, homem. Deus está chamando a ti, Trump. Viu? É tu que não quer ver como está o mundo depois de uma pandemia? Que necessidade de entender isso? Que Deus lhes abençoe, que Deus lhe dê força, que Deus lhe dê sentido comum, juízo, como dizia minha avó, minha avó, Luiz, e abençoar. Deus abençoe todos os ninhos, quando vê o ninho, que Deus os abençoe. Tá? Graças por estar aí. Entende? Recebam cura, recebam sanação, prosperidade, bendição e alegria. Que Deus livre aqueles todos nesses momentos que está passando momentos malos, ou que estão vivendo como escravos, que o Senhor os libere. Amém. No mundo há pessoas, há vários tipos de escravidão. Tá? E aquele que está chamando por Deus, o Senhor está dizendo que vai responder, ele está aqui, ó. E quem escuta essas orações dessa ninha não é broma. Eu não sabia o que ia ser para João entender. Que falo já para tu entender que tem nimidom. Que está chamado a orar pela gente. Quando foi que não escutei? Recebam a luz de Deus. Recebam na paz. E o amor divino. Jesus te ama e eu também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdona as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Graças. Hoje não estou falando assim muito traduzindo, porque eu já estou traduzindo e há palavras que se repetem, tá? Continuaremos, tá? Ensinando a coisa, Munitac, Mineta, gosto, adoro essas coisas, tá? E eu sou, sabe? Ela pinta, criar tudo isso. As ninhas de hoje, tem, né? Os ninhos do manhã, né? É alemão ele, Scorpion. Na música dele que ele canta, Os ninhos da praça de Moscou do manhã. Né? Me pediu no coração hoje para orar a glória a ti neste dia de glória, glória a ti, redentor-se há 100 anos. Nós, tu Pai, conduziste a vitória pelos vales e campos baianos de todo o mundo. Ni tua sagrada colina, mansão da misericórdia, dai-nos sua graça divina, dai justiça e dai concórdia. Concórdia, que se entendam os políticos. A tus pés que me deste o direito, a tus pés que me deste a verdade. Tá. Graças, Senhor do bom fim. Milagroso. Me viram que cantará hoje, por algo é. Se entendam os políticos. Um político que não entende lá a necessidade do seu povo e que não tem entendimento de política, se não fez os outros, sabe muito bem. Tá? Não pode apertar assim nos países. Se supõe que é um dos países mais ricos do mundo. Tá tão mal assim, então se imagina os outros. E tu dijo que é cristiano. O filho predicou. Não tem porque vai aliviando. Que venga despacio ao final, nem se note, tá? Nem se note. E o China porque vende muitas coisas baratas, né? Então isso vencendo como se for 20% em alguns preços. Imagine. Não. Então, graças. Sois maravilhosos. Filho de Deus, receba a paz e a luz de Deus. Tá? O dia claro, aí eles acendem a luz assim, ó. Ilumina, Senhor, eles também que estão aí. Recebam paz, glória, bendição e saúde. E alguns tenham paciência, que Jesus está te curando.